Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que tem nos dado, de podermos estarmos aqui juntos, né? Em mais um culto ao Senhor. Essa é uma oportunidade, amados, ímpar. E eu digo ímpar porque esse dia jamais vai se repetir, né? Então, quando a gente diz assim, virou um jargão, né, do meio dos evangélicos. Esse é o dia que o Senhor preparou para você. Amém. Amém. Né? Isso não é errado. Glória a Deus. Não é errado falar isso. Até porque o dia da manhã pertence a Deus. Não está na nossa mão o dia de amanhã. Só Ele sabe como vai ser. Então, nós cremos que esse é um dia especial que Deus preparou. Deus reservou para cada um de nós aqui. Esse é um dia que Deus permitiu que estivéssemos aqui, irmãos. Quando você entende, quando nós entendemos que tudo é permissão de Deus, então devemos dar graças a Deus por tudo. Devemos agradecer ao Senhor por tudo. Conseguimos atravessar mais um dia nessa terra. Né? Mais um dia nessa terra de estresse. Hein, Cida? Cida, louvado seja Deus por sua presença aqui, viu? Deus abençoe sua vida, sua família. Você sempre será bem-vindo aqui, Cida. Você faz parte dessa casa, viu? Amados, atravessando mais um dia de estresse, de raiva nessa vida. Dia de alegria também, né, irmão? Olha aí, sorriso. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Isso é bênção de Deus. Amém. Creia numa coisa, se dependesse do diabo, nem eu nem você estaríamos aqui. Pode ter certeza disso. Que a raiva que ele tem da gente, se ele pudesse, ele teria incluído todo mundo vivo. É por isso que nós damos graças a Deus, que é o Senhor que tem nos livrado. É o Senhor que tem colocado sua mão e nos protegido, né? É o Senhor que tem guardado nossa casa, nossa família. É por isso que o salmista já dizia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, amados, graças a Deus por tudo. E o texto que eu quero compartilhar com os amados nessa noite é um texto bastante conhecido de todos, né? Esse texto aqui de Marcos, capítulo 2, que fala do paralítico de Cafarnaum. Ele está escrito também em Mateus, em paralelo também com Lucas, né? Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 5. Fala da mesma pessoa, trata do mesmo assunto. E eu queria compartilhar com você essa história. E desde já, eu quero chamar a sua atenção para o que diz o final do primeiro versículo. No versículo 1 diz assim: logo se ouviu dizer que Jesus estava na casa. Veja só que coisa interessante. Aqui está dizendo que ele vai para Cafarnaum, e é interessante Marcos falando, por isso que eu escolhi Marcos, que ele usa as palavras assim: Jesus entrou de novo em Cafarnaum, dando-nos a entender que ele já esteve lá e agora estava voltando, né? É por isso que muita gente diz que Jesus ele tinha uma casa lá em Cafarnaum. Outros defendem a ideia de que a casa não era dele, sim a casa de Pedro, e que ele passou muito tempo hospedado na casa de Pedro. Eu creio que essa segunda seja a mais aceitável, né? Até porque quando a gente lê Marcos desde o início, você vai ver que Jesus ele vai na casa de Pedro, ele cura a sogra dele, né? E, enfim, quando chega aqui no capítulo 2, aí o texto diz que ele volta para Cafarnaum, ou seja, dando a entender que ele foi para a casa de Pedro, passou um tempo, saiu para fazer sua missão e agora estava retornando para lá novamente, enfim. Mas o mais importante é que quando a notícia de que ele estava na casa começou a se espalhar, todo mundo foi para lá. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você tem certeza de que Jesus está habitando na sua casa? Sim ou não? Quem crê assim?
Sim ou não? Hein, irmão? Quem passa na sua casa percebe que Jesus está lá dentro? Repare que coisa interessante. Quando ele vai para a casa do filho, todo mundo percebe que ele está lá. Corre todo mundo. Amados, que seja essa a nossa preocupação. Todo mundo perceba que na nossa casa tem Jesus Cristo. Amém. Todo mundo. Esse é o tipo de coisa que você não pode guardar segredo. Esse é o tipo de coisa que nós não devemos guardar segredo para ninguém. Pelo contrário. Todo mundo que passar em frente à nossa casa tem que perceber, olha, aqui tem Jesus. Aleluia. Amém. Todo mundo que passar. O cristão não pode se conformar em manter Jesus no anonimato dentro da sua própria casa. Não pode se conformar com isso. Eu não estou dizendo para você pegar a sua Bíblia, né? E abrir no Salmo 91 e deixar lá num lugar bem visível para quem chegar, ser a primeira coisa que vê. Olha, aqui deve ser que tem uma Bíblia enorme. Não é isso não. Mas quando a casa ela recebe Jesus e ela tem a presença de Jesus, aquele se torna um ambiente aconchegante, aquele se torna um ambiente agradável, aquele se torna um ambiente que todo mundo quer estar ali. Um lugar que tem Jesus se torna um lugar diferente. Amém. E a casa que recebe Jesus, ela está preparada para receber um milagre. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje aqui. Meditar juntos, na palavra do Senhor. Onde Jesus está, acontecem milagres. Quem crê dessa forma? Glória a Deus. Onde Jesus está, acontecem milagres. Glória a Deus. Então, amados, glórias a Deus por isso. Eu queria que você, se possível for, mantenha a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar o desenrolar desse texto. Todo mundo, quando soube que Jesus estava na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, correu para perto dele, porque era assim, né? Na verdade, todos os evangelhos vão dizer a mesma coisa. Onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão perto dele. E a gente vai entender o porquê logo. Todo mundo estava lá. E ele estava começando a pregar. Só que a Bíblia diz que era tanta gente que até para passar na porta não tinha condição nenhuma. Por incrível que pareça, vem 4 abençoados carregando um aleijado num leito. Obviamente não havia ainda cadeira de roda, né? Como é que se carrega para ali? Pois é. E vem improvisaram lá uma cama, né? E lá nós 4 carregando o cara. Não. Aqui é o lugar e aqui a gente vai trazer ele. Quando chegaram na frente da casa, como é que vai entrar? O cara já é deficiente. Tinha muita gente ali. Ninguém deixou-os passar. O que é que você faria numa hora dessa? Seja sincero. Eu sei que você já sabe a história. A história você já sabe. Mas eu pergunto, você está ajudando a carregar um aleijado. Quando você chega na casa, ninguém deixa você entrar. O que é que você faz? Diga aí. Comece a pensar. Qual é a sua atitude? Começa a gritar, empurrar todo mundo, Eu mesmo olhei pro cara, é meu, velho. Você sabe que eu tentei, né? Mas a Bíblia diz que aqueles 4 homens, né, aqueles 4 amigos, tiveram uma ideia inusitada. Alguém olhou para o telhado da casa e rapaz, tem uma ideia. Você já percebeu? E quando você está com seus amigos, tem sempre um engraçadinho. Já notou isso? Tem que ter um para ter uma ideia. Né? Geralmente é o que faz os outros quebrar a cara. Mas dessa vez assim, esse que teve a ideia acertou em cheio. Porque ele pensou, rapaz, dá para ele botar ele pelo telhado. Eu lendo esse texto aqui, eu sou sincero com você. Fala a
Porque o cara já estava aleijado. Ele morreu ali, faltava pouco. Uma cadeira. Não, vamos contar para o telhado que vai dar certo. Bom, subiram no telhado, eu não disse como. Eu sei que eles conseguiram subir. Fizeram uma abertura no telhado. Rapaz, eu imagino Jesus pregando. De repente o céu se abre e quem desce? O aleijado, meu irmão. No meio dele. Jesus para a mensagem está lá o cara. Jesus, ele olha e diz assim, olha, agora o que é que diz o versículo 5? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Aleluia. Por incrível que pareça, alguns escribas estavam ali, não porque gostavam de ouvir a palavra de Jesus. A gente já sabe disso, né? Escribas, os mestres da lei, eles estavam ali para ver se Jesus falava alguma bobagem, alguma coisa errada. Porque eles gostavam de pegar no erro, né? Eles gostavam de contrapor, eles gostavam de argumentar contra Jesus. No momento que Jesus falou isso, olha, seus pecados são perdoados, eles começaram a pensar. Repara, como é interessante a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz assim, talvez na sua, diz assim, arrazoavam em seus corações. Nas versões mais antigas diz assim, arrazoavam em seus corações. Mas é a mesma coisa, eles pensaram no coração. Ou seja, eles, sabe aquele pensamento que você tem, que é a sua voz de dentro que fala com você mesmo? Eles pensaram, como é que pode? Ele já está errado, porque está dizendo que está perdoado, só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles falavam isso baixinho só para ele, né? Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, Aleluia. Jesus sabia o pensamento de cada um. Jesus conhecia os pensamentos. E eu quero dizer isso a você, eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Jesus sabe o seu pensamento exatamente agora. Aleluia. O que você está pensando exatamente agora, Ele sabe. O que está se passando na sua cabeça agora, exatamente agora, enquanto você está ouvindo essa palavra. Jesus está vendo o seu pensamento, está sondando sua mente. Aquilo que você não tem coragem de falar, Ele sabe. Aquilo que você pensou hoje, aquilo que você pensou ao longo desses dias. Tem coisas que você só pensa, não tem coragem de falar. Não tem coragem de conversar com ninguém. Não é. Tem coisas que é assim. A gente não fala para ninguém, guarda para a gente, né? Mas eu quero dizer a você uma coisa, Jesus Cristo, Ele conhece cada pensamento seu. Bem, glória a Deus. Ele conhece cada pensamento seu. Mesmo que você não queira falar com ninguém, Ele conhece os pensamentos. Ele sabe da sua história. Nesse caso aqui, Jesus disse, por que vocês estão pensando nisso? O que é que vocês acham mais fácil de fazer? Dizer que os pecados estão perdoados ou mandar o paralítico levantar e andar? O que é mais fácil? Porque, amados, o judeu, ele tinha uma ideia assim, que onde havia pecado, não poderia haver também a graça de Deus. O judeu, ele não aceitava que alguém em pecado pudesse receber algum tipo de dádiva de Deus. Porque eram coisas totalmente opostas na mente do judeu. Então, é por isso que eles assimilavam o seguinte: se o cara estava com alguma deficiência, o cara era cego, eles associavam aquilo ao pecado. Aí é o pecado, ele pecou, por isso está pagando. Se o cara era aleijado, deficiente, aí é o pecado, ele está assim porque pecou. Isso aí é tudo pecado na vida dele. E isso se espalhava em quase todas as esferas da vida. O judeu associava o sofrimento ao pecado do cidadão. Você vai ver isso em outros textos. Alguém vai passar e alguém vai perguntar, Senhor, ele está assim, foi ele que pecou ou foi o pai dele? Repare, até os pais, repare que o cara, na mente dele, né? O cara pagava até pelo pecado que os pais faziam.
Então, se de repente a criança era deficiente, não, a criança não pegou, mas o pai pegou, por isso que nasceu assim. Reparem como era que funcionava a mente, né? Então, quando Jesus pergunta, o que você acha mais fácil? Dizer que está perdoado ou mandar o cara que é aleijado se levantar e andar? Aí agora Jesus arruma uma confusão, uma briga na mente, né? Porque se o cara é pecador, não tem como ele ser curado. Vocês estão entendendo? O que é que Jesus causou na mente? É por isso que o impacto aqui foi tremendo. Porque Jesus disse assim, agora vocês têm que entender uma coisa. Eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. Glória a Deus. Será que quando você lê esse texto, você nunca pensou, Chico, mas Jesus falou uma frase aqui meio errada. Porque o correto é ele dizer, eu vou mostrar que eu tenho autoridade para curar qualquer tipo de enfermidade. Será que não encaixaria melhor se ele falasse isso? Eu vou mostrar que eu tenho autoridade para curar qualquer pessoa. Mas veja que Jesus ele ainda bate na tecla do perdão dos pecados, porque esse era o principal assunto aqui, né? Eles tinham pensado, aí não pode dizer uma coisa dessa, porque só quem pode perdoar é Deus. Então, Jesus, seguindo o raciocínio deles, Jesus ele vai de encontro e diz, olha, eu vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E como é que ele ia mostrar isso? Como é que ele ia provar que ele tem autoridade? Então ele disse ao paralítico, levante-se e anda. Eu digo, levante-se e anda. No mesmo instante, o rapaz se levantou, se colocou de pé, e Marcos, quando escreve, ele diz assim, ele se retirou à vista de todos. Marcos está dizendo, ele saiu na frente de todo mundo caminhando. Ele não saiu fingindo ou escondido, né, meio que tapeando, não, ele saiu à vista de todo mundo estava ali vivo. E todo mundo teve que dar glória a Deus. Aleluia. Glória. Todo mundo teve que dar glória a Deus. E mais, o último versículo diz assim, jamais vimos coisa assim. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Glória ao teu Pai, amado. As obras do Senhor, amados, precisam e merecem ter toda a glória, toda a honra. Aleluia. Aquilo que Jesus faz merece ser anunciado. Aquilo que Jesus faz merece ser anunciado, merece ser exaltado. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. É por isso que eu digo a todos vocês, se esforcem. Nós temos que nos esforçar, principalmente nesses últimos dias. Principalmente nesses últimos dias que parece que o homem resolveu atrair para si toda a glória que ele puder atrair. Principalmente agora. O cara não pode fazer nada que ele atribui para ele. Ah, se não fosse eu, olha, venha para essa igreja, porque essa igreja aqui você é curado, aqui você. Parece que a moda agora virou essa, né? É atrair a atenção, é atrair. Olha, fulano é que tem unção, aquele ali tem uma unção e os outros. Tem o quê? Né? Eu vi um relato. Obviamente eu não vou falar o nome, porque nem o nome da pessoa eu sei, mas eu vi relatos de alguém que atribui uma unção tão grande a uma pessoa aqui, Laranjeira, meu Deus, que ela tem coragem para falar, não, se conversa lá com fulano. Porque o cara, na mente dela, o cara tem uma unção tão grande, quer dizer, nem de Jesus a pessoa se lembra, né? Nem de Cristo se lembra para dizer, olha, se Jesus Cristo quiser, ele pode curar a sua vida, ele pode restaurar a sua saúde, ele pode resolver esses problemas. Mas a pessoa lembra logo de alguém, né? Mas enfim, a nossa função aqui é dizer que toda a honra e toda a glória tem que ser dada. Glória. A nossa missão como igreja é dar glórias a Deus e anunciar as obras do Senhor até que Ele volte. Então, vamos analisar algumas lições
lições que a gente aprende aqui com esse texto. E a primeira delas, nós devemos ter a visão desses 4 amigos aqui. Amados, se cada um de nós aqui tivesse o compromisso, tivesse o mesmo compromisso que esses amigos aqui tiveram com esse rapaz, a igreja hoje não estaria assim tão vazia. Pense a respeito disso, só por esse momento. Só por esse momento. Você crê de verdade que Jesus tem poder para resolver qualquer situação, qualquer problema? Amém. Glória a Deus. Você crê nisso de verdade? Veja só, vamos acompanhar aqui o raciocínio dos homens. O cara estava paralítico, completamente aleijado. No nosso português mais nítido, o cara estava aleijado. 4 amigos dele tiveram a ideia: rapaz, o tal Jesus de Nazaré está aqui perto. A gente ouviu dizer que ele está ali na casa do pescador, perto da praia. Vamos lá, porque ele vai curar você. Me diga, será que vocês pararam para analisar essa ideia aqui? Já parou para pensar que se cada crente, eu falo me incluindo, obviamente, se a gente tivesse realmente certeza que Jesus pode resolver qualquer tipo de problema, a gente faria a mesma coisa. Já parou para pensar? Tipo, você vê alguém que está mergulhado nas drogas, mas você crê de todo o coração que Jesus tem poder para libertar. Qual seria a sua primeira meta? Rapaz, é o seguinte, eu não, mas eu sei do lugar que se você for, você vai ser liberto. É ou não é? Seria essa a nossa visão. O cara está com problema em casa, problema familiar, mas você é uma pessoa que crê que Jesus Cristo tem poder para restaurar as famílias. Se você conhece alguém que está com problema em casa, qual seria a sua primeira reação? Olha, meu amigo, é o seguinte: sua casa está pegando fogo, né? O problema está sério lá. Mas eu sei de um lugar que, se você for, Jesus Cristo pode resolver sua situação. Glória a Deus. Irmãos, o que falta em nós muitas vezes é a mesma visão que esses 4 amigos aqui tiveram. Se eu sei onde pode resolver o problema, eu preciso levar as pessoas até lá. Se eu sei quem pode resolver, a minha primeira atitude como cristão deveria ser essa. A primeira visão deveria ser essa. Se eu sei que ele pode, eu vou levar você até ele. Simples assim. Sabe quem eu lembro dessa história? Não vou mudar o assunto, não. Mas eu lembro daquela menina, lá da história de Naamã. Num livro pregou recentemente isso aqui. A menina teve uma ideia mais ou menos assim: olha, se ele estivesse lá em Samaria, ele ia ser curado. Olha que ousada, né? É muito ousadia. O cara era rico, o cara tinha sequestrado ela para virar escrava dele. O cara era comandante, o cara tinha derrotado Israel com as lutas. O cara tinha, depois do rei, era o maior que tinha. Aí a menina, que era lá escrava, uma empregada, ela olha para o cara e diz assim: se ele estivesse lá na minha terra, ele ia ser curado. Irmãos, isso é certeza. Isso é fé naquilo que se conhece. Nós, muitas vezes, não fazemos a mesma coisa, porque nós não cremos do mesmo jeito. No dia que a igreja, cada um de nós, no dia que a gente começar a crer de verdade que Jesus Cristo pode resolver qualquer problema, a nossa pregação muda. A nossa pregação muda. No dia que você vê alguém chorando, querendo se suicidar, você vai abrir sua boca e vai dizer: olha, Jesus Cristo pode mudar seu pensamento. Glória a Deus. No dia que você vê alguém sofrendo com depressão, com problemas da mente, você vai ser a primeira pessoa, não vai
precisamos é ter a visão do reino. Nós tivemos aí uma série de mensagens, né, esse mês que passou, que falou a mesma coisa. A visão do reino, a visão da missão da igreja. A igreja precisa acordar para isso mesmo. A igreja precisa acordar para isso mesmo. A igreja, ela é um lugar de refúgio. Aqui é um lugar de refúgio. Aqui é o lugar onde a pessoa entra com a mente cheia e sai leve. Aqui é o lugar onde o estresse ele vai embora no nome de Jesus. Aqui é o lugar onde a mente vem cheia de problema e o Espírito Santo transforma. E a pessoa sai cantando louvores a Deus, dando glórias a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo, já aconteceu com você também. Eu não estou inventando, não estou contando uma mentira aqui. Isso já aconteceu aqui com qualquer um aqui. É só vir aqui e dar um testemunho. Quantas vezes você entrou aqui chorando e saiu dando glórias a Deus? E o que foi? Foi o pastor? O que foi? Foi o pregador? É o Espírito Santo de Deus. Então você e eu, nós temos plena certeza de que esse Jesus tem poder para resolver qualquer problema. Amados, a segunda lição que nós aprendemos, nós precisamos ter a mesma determinação desses amigos aqui. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu sei que eu já falei, mas se coloca no lugar deles. Você está em Cafarnaum, uma cidadezinha do interior, carregando pelas ruas da cidade um cara deitado numa maca, né? Por aí já tem uma dificuldade. Mas eu quero que você imagine, você já está andando pela cidade, tem de gente também indo naquela casa, porque tinha gente endemoniada, tinha gente com outro tipo de doença, né? Tinha gente, ou seja, tem curioso que só ia para ver mesmo. Então, não era uma coisa fácil, só você ir até lá. Imagine você ir carregando alguém. Tinha gente que passava na sua frente, não queria nem saber. Finalmente, quando você chega na casa, você não consegue nem ver a porta, tanta gente que tem. Aí eu perguntei no instante, né, qual seria a sua reação? Porque na verdade, vamos ser sinceros, eu digo por mim, a gente desiste fácil demais de certas coisas. É ou não é? A gente desiste fácil. Eu não tenho muita paciência para todo tipo de coisa. Não sei vocês. Vocês estão uma mente brilhante. Mas a minha paciência é igual a da minha mulher, às vezes é muito pouco. Mas veja como é. Você está com um cara ali carregando. Aí você já vem passando os perrengues na rua. Quando você chega na casa, um monte de gente. Você ia continuar esperar o quê? Que o povo saísse para você. Ó, meu negócio que hoje não dá não, amanhã a gente tenta de novo. Né? Tá a minha volta. Não é não. Amados, quase sempre nós agimos assim. Quase sempre, né? Porque você convida alguém para ir para a igreja, aí a pessoa não vem. Aí você convida de novo, sim ou não? Convida. Aí a pessoa não vem de novo, aí você faz o quê? Convida de novo? Convida. Ó, já foi dois cultos, né? Aí não, vai ter um curso especial na igreja, vou convidar. E aí, fulano, vai ter um curso especial. Faz aquele negócio e tal. Aí quando a pessoa, no dia, não vem. E aí, o que você faz? Convida de novo. Não diga aqui. Convida de novo. Não é? E é assim que a gente faz. Amados, às vezes, a nossa determinação para o reino de Deus é muito fraca, é muito curta, né? É muito fraquinha, é muito pequena. A gente prega, né? E é muito lindo pregar. Aqui na frente pregar é muito mais. Abrir a boca para falar parece muito fácil. Mas você viver a realidade. Às vezes você não tem paciência nem para pregar para alguém. Olha, Jesus Cristo, que nada é você se encabular, quer saber?
Nossa determinação é que é muito pouca às vezes. E é nisso que Deus nos prova, sabia disso? Eu creio que Deus tem provado muito crente assim. Cadê a determinação? Cadê a insistência? Cadê a insistência? Irmãos, o que esse texto nos ensina é muito lindo. Olha, tem pessoas que são incapazes de vir até Jesus se você não trouxer. Tem pessoas que por mais que ela precise, por mais que ela necessite de Cristo, tem pessoas que não vêm simplesmente. É aí onde Deus vai usar você para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. É aí onde você entra na história. Deus usa você para trazer essas pessoas. Assim como esse paralítico não tinha condição nenhuma de ir até Jesus. Foi preciso 4 amigos para levar ele até lá. Tem gente, amados, que está preso ao pecado. É isso que a Bíblia diz. Eu e você estavam na mesma situação, preso, acorrentado ao pecado. Mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguia se libertar. Mesmo que você dissesse, rapaz, eu acho que eu preciso ir para a igreja. Mesmo que você tivesse uma ideia brilhante dessa, com as suas próprias forças, era difícil. Fala a verdade, é ou não é? Eu sei que tem gente aqui que já nasceu em berço evangélico. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Mas a maioria aqui não foi assim. Tem casos de pessoas aqui que foi em luta para ir para a igreja. Foi luta. Teve gente aqui, eu não vou nem falar não mais. Mas teve gente aqui que a irmã sempre pediu, olha, ore por ele. Um dia ele vai estar aqui. Eu não vou dizer o nome não. E a irmã sempre pediu oração, ore que ele vai estar aqui. Irmãos, tem pessoas que só vai até Jesus se você levar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tem pessoas esperando a sua atitude para chegar perto de Jesus. E Deus conta com você. Não tem mais essa. Deus me recrutou. Deus me deu saúde. Deus me deu inteligência. Deus me deu dons do Espírito Santo. Deus me deu capacidade. Deus colocou um brilho lindo em você. Ele fez tudo isso com um propósito. Ele quer que você traga essa pessoa até ele. Queria chamar sua atenção apenas para mais um detalhe desse texto, para a gente encerrar. Quando Jesus olhou para aquele homem, ele disse, versículo 5, olha, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Agora, prestando atenção no texto, Jesus ele viu a fé de quem? Ele viu a fé de quem? Porque a Bíblia diz assim, vendo a fé do paralítico, Jesus disse, não. A Bíblia diz o quê? Vendo-lhes, né? Tem um brilhozinho agora, né? Como a gente está testando microfones. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles 4 amigos. Ele viu a fé de todo mundo ali. Porque o cara não desceu ali sozinho. Aí Jesus olhou e disse, rapaz, né? Ele viu a fé deles. Irmãos, está aí uma coisa que precisa carregar no nosso coração. A fé que você tem pode levar alguém a ser abençoado, sabia disso? Por meio da sua fé, alguém pode ser abençoado. Por meio da sua fé, alguém da sua casa, da sua família pode alcançar a bênção. Por meio da sua fé, por meio da sua disposição em querer levar essa pessoa até Deus, alguém pode ser abençoado. Porque Jesus, ele tem respondido muitas orações. Ele tem respondido muitas intercessões de pessoas que estão orando por outras pessoas.
E aí o cara é abençoado. Aí a pessoa recebe uma bênção e não faz ideia que tem alguém orando por ele. Mas aquela bênção que a pessoa recebeu foi fruto da oração de outras pessoas em prol dela. Às vezes, a pessoa se encontra num estado que ela não tem nem força para orar, né? E aí nós dizemos o seguinte: olha, eu estou orando por você e Deus vai tirar você dessa situação. E o Espírito Santo, por meio da sua fé, pode ajudar essa outra pessoa. Amados, tem muitas outras lições que a gente aprende aqui, mas o horário se avança. Eu só queria finalizar fazendo mais uma observação curiosa nesse texto. Ele foi ali buscar uma bênção, aquele paralítico, mas ele saiu carregando mais de uma. Sabe por quê? Porque ele chegou ali aleijado, ele queria só ser curado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha esse camarada, seus pecados estão perdoados. Você sabe a grandeza dessa frase? O cara chegou ali, irmãos, e ele teve a vida dele zerada. Aleluia. Naquele momento, o dono do céu estava dizendo a ele: olha, a partir de agora, zerou. Glória a Deus. Zerou aqui para mim zerou. Vamos começar do zero. Você agora está como se fosse um bebê que nasceu agora mesmo. Seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Repare que coisa interessante. Ele foi ali para ser curado, mas saiu dali com os pecados perdoados. Ele chegou ali para ser curado de uma doença física, mas Jesus cura ele espiritualmente e cura ele emocionalmente. Como assim, irmão? Se você ler a mesma história no livro de Mateus, é quase algo curioso. Se você abrir em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9 fala da mesma história. Mateus, ele, no versículo 2, Mateus capítulo 9, versículo 2, vai dizer assim: trouxeram o paralítico, deitado no leito, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, tenha ânimo, os seus pecados estão perdoados. Mateus vai dizer o seguinte: tenha ânimo. Olha, irmãos, curioso isso aqui, mas você parou para pensar o desânimo que aquele cidadão vivia na vida. Uma pessoa impossibilitada, debilitada, né? Não podia ir como ele queria. Uma pessoa que não podia trabalhar, não podia ter as coisas dele, dependia de alguém. Ele estava desanimado, irmãos. Irmãos, o desânimo é a pior doença que uma pessoa pode ter. Você já reparou isso? Que às vezes a pessoa é jovem, é bonita, é bonito, né? Às vezes tem até uma vida financeira boa, mas está desanimado. Dá a cabeça para baixo. E aí, irmão, como é que você está? Vai. O desânimo é terrível, irmão. O desânimo envelhece a pessoa mais cedo, né? A pessoa tem tudo para vencer, mas se ela estiver desanimada na vida, acabou, ela está morta por dentro. É muito jovem, desanimado, triste, anda por aí com a cabeça baixa, os ombros baixos assim, parece que está fazendo aquele plano da Alzheimer, esperando sua hora, né? Já reparou? Falta ânimo, meu amigo, ânimo. Ei, vamos para a igreja, vai ter um culto, pai, não sei não. Desanimado. Olha, vai ter um culto sábado aí, vai ser uma vez, pai. Não sei não, estou meio assim. A falta do ânimo. Terrível isso, irmãos. E é a primeira coisa que Jesus cura nessa pessoa. Jesus diz: filho, tenha ânimo. Seus pecados estão perdoados. Comigo está zerado. Veja, ele foi lá para ser curado de uma doença física. Aí ele recebeu o perdão dos pecados, recebeu ânimo da parte de Deus, e por último, ainda assim, foi curado. Irmãos, se Jesus está na casa, tem milagre.
Quem crê dessa forma? Aleluia. Peço que você fique em pé em nome de Jesus. Vamos terminar a mensagem. Não quero ver ninguém desanimado. Indo para casa triste. Aleluia. Quero peço permissão à dirigente para fazer essa oração final. Encerrar esse culto com vocês. Quero fazer